hoje eu tenho o privilégio de compartilhar uma história muito inspiradora. Ela, além de desafiar um mundo que tradicionalmente é dominado pelos homens, também teve a coragem de fazer uma transição muito legal na sua carreira. Seja bem-vinda, Carol Macedo. Obrigada, Sol. Obrigada, que honra, que privilégio estar aqui. Na verdade, eu que estou sendo bem-vinda aqui à Bulldog, né? Muito obrigada por me receber. Imagina, é uma alegria. Carol, você é arquiteta, sommelier de charutos, é sócia aqui na Bulldog. Conta um pouco dessa história. Como é que você saiu dessa carreira, né, de arquiteta para esse mundo dos charutos? Parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Olha, Carol, mas eu vou te pedir uma coisa. Antes disso, esse podcast, já sabe, né? Já Tem que ser regado a vinho. Vamos lá. Hoje a gente vai de espumante, então. Separei um aqui pra gente, pra essa conversa. Perfeito. É um espumante espanhol, é isso? Um espumante espanhol, um brute espanhol esse. Perfeito. Deixa eu ajudar aqui. Vamos começar devagar, que tem muita história aqui para ser contada. Ainda. Bom, vamos brindar esse momento. Viva! Muito saboroso, né? Então, Carol, vamos continuar aqui Bom, Sol, então, respondendo a tua pergunta, eu sou arquiteta de formação, me formei em arquitetura, atuei muito tempo na área, tive um escritório. Logo que eu saí, já abri o meu escritório com uma amiga, minha sócia. Depois entrou mais um amigo nosso, que foi nosso terceiro sócio ali. E foram 5 anos ali muito legais, assim, onde a gente cresceu muito, aprendeu muito. Mas com o tempo a gente percebeu que cada um estava meio que migrando para uma área diferente no seu tempo livre, assim. E eu gostava muito no escritório da parte de administração do escritório. Então eu gostava de cuidar das redes sociais, gostava de fazer a burocracia ali, aquele bastidor que a gente acha que não tem, mas todo mundo tem muito. Então eu gostava muito de fazer isso. Na época, meu pai era investidor aqui e a rede social estava começando. E eu falei, poxa, vocês não têm rede social? Vocês precisam ter? Falei, deixa que eu cuido. Instagram, Facebook, era tudo muito diferente do que é hoje, né? Ah, bastante. Então eu comecei a fazer uma publicação ou outra. Para isso eu comecei a estudar, porque eu precisava colocar algum conteúdo ali, né? Sim, claro. Daí comecei a estudar e comecei, pô, que legal, eu não conhecia isso daqui, porque também não era uma coisa muito do mundo do meu pai. Ele é advogado e ele não vivia isso daqui no dia a dia. Mais o investidor mesmo. Exatamente. E não ficava aqui. Daí comecei a gostar disso. O escritório a gente percebeu que, ó, tá todo mundo indo para outra área, então vamos parar. A gente encerrou os projetos que a gente tinha e foi aos poucos ali finalizando. E daí eu fiquei ali um período meio sem saber exatamente o que fazer, assim. Não foi tudo muito fácil e lindo. A gente escuta a transição de carreira e pensa, não, um dia acordei e tava tudo resolvido. Já acordei, sommelier de charutos. Não, teve muita angústia ali no meio. Mas fluiu, aconteceu daí que meu pai ia sair daqui. Eu falei, não, vamos criar alguma coisa juntos? E eu sempre tive esse ímpeto de fazer alguma coisa. Tanto que eu nunca trabalhei em outro escritório, por exemplo. Eu estagiei, assim, mas eu nunca fui pra frente nisso. Eu sempre comecei a fazer os meus projetos paralelos. E daí surgiu a oportunidade e a gente falou, vamos fazer alguma coisa nossa, então vamos fazer alguma coisa nossa. Só que daí casou que ele ia sair daqui, a gente ia fazer alguma coisa nossa, então vamos fazer isso. Vamos pra Bulldog. E daí aconteceu, a gente fez recentemente agora, no início do mês de setembro, 5 anos. E foi daquelas loucuras que você não sabe onde que vai dar, mas que deu muito certo. Deu muito certo. Então... E aí você foi fazer um curso de sommelier? Como que aconteceu isso? Daí eu já estava esse período anterior estudando muito sobre charutos, né? Então conhecendo, estudando, indo atrás. Na época não tinha também, hoje em dia ainda não tem muita informação,
mas tinha menos ainda. Então, eram muitos livros, conversar com as pessoas que estavam aqui há muito tempo, degustadores. Então, eu fui estudando, fui conhecendo, e daí fui começando a fazer cursos. Quando eu achava alguma coisa do assunto, eu ia lá, fazia, estudava, aprendia. O curso de sommelier, confesso que foi uma coisa que eu fui deixando mais pra frente, porque acho que eu sempre me senti insegura para isso, assim, porque eu comecei estudando antes de provar, antes de degustar. Normalmente é o Eu já caminho ia te contrário. perguntar isso, né? Quando você começou, se você já costumava experimentar charuto, nada. Não degustava nada, 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 nada. Então, eu comecei estudando. Realmente, eu era só uma curiosa ali do assunto. Eu fui degustar há muito tempo depois. Eu já estava estudando, lendo sobre charuto, já tinha um ano, assim. Então, o sommelier que eu tava falando veio muito depois, porque eu acho que eu sempre me senti insegura do tipo, eu preciso provar muito mais, eu preciso saber muito mais. Essa sede mesmo pelo conhecimento. Exatamente. Então, tinha um pouco de insegurança também, assim, de será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E no fim, veio o curso. Foi tudo maravilhoso. E deixa eu te perguntar, você até falando dessa coisa da insegurança, né? Como foi esse início, você sendo uma mulher, né, dentro de um ambiente que é muito masculino e não, sei lá, não experimentando ainda, né, não degustando, você sentiu alguma dificuldade com o público mesmo? Quando eu entrei aqui, eu já comecei a degustar. Ah, quando você entrou aqui, você já Um começou a pouquinho antes de eu entrar aqui, eu já comecei a degustar os charutos, já comecei a provar, porque eu comecei a organizar alguns eventos para eles, e nisso eu comecei a provar. Mas eu ainda não tinha um conhecimento profundo sobre isso. Mas em relação a essa dificuldade, principalmente pelo fato de ser mulher, vou te falar que eu acho que eu tive mais dificuldade na arquitetura do que na tabacaria. Nossa. Não por ser um mundo mais ou menos machista que o outro, pelo contrário. A arquitetura, eu sofri muito ali, claro, muitas vezes na obra, você sendo mulher ali e tudo. Muitas vezes nosso sócio era muito mais respeitado do que eu e a minha sócia. Mas quando eu entrei na tabacaria, e daí eu acho que talvez seja até mais, um machismo até um pouquinho maior, eu era filha do Walter. Então, eu vou te falar que eu nunca sofri nada que, né, nenhum assédio, Tinha um respaldo nada, ali, né? nenhuma falta de respeito, assim. Mas eu entrei como filha de. Se eu não tivesse entrado, eu não sei se meu caminho teria sido o mesmo nesse sentido, né? Mas pelo contrário, aqui eu sempre com clientes muito, muito educados, muito respeitadores. Eu tive que me impor um pouco mais no mercado em relação a fornecedores, a parceiros de trabalho, porque daí eu acho que não só o fato de ser mulher, mas daí também de ser a filha de alguém. E eu falo até o fato mesmo assim, se existe um preconceito, será que mulher entende mesmo de charuto? Ah, Né? É bem nesse sentido, Isso assim. eu respondo todos os dias aqui quando eu tô com um cliente no Midor, mas você degusta? Mas você entende? Nossa, mas você sabe do que você tá falando? Então, Então, esse tipo de coisa, assim, sim, toda semana aí eu vou responder essa pergunta. Mas hoje em dia já, sim, não, já é uma coisa normal, se né? você não quiser acreditar, tá tudo bem também. E a gente falando dessa coisa, né, da mulher, do mundo do charuto, tem uma história aí da criação mesmo do charuto, né? De onde surgiu Tem, o tem. charuto. Bom, o charuto é um produto milenar, né? Eu acho que foi essa uma das coisas que mais me encantou nesse universo dos charutos. E tem toda a história de como ele era um artigo religioso antes, como as mulheres estavam envolvidas nessas tribos, onde a gente tem ali os primeiros indícios de algo similar ao que é o charuto hoje. Mas a gente tem a Catarina de Médici, que quem Catarina de conhece um pouquinho do assunto já ouviu falar no nome dela. E ela tá em séries, né? Ela tá, mas a Que questão do não fala muito charuto, do charuto. Eu já vi exatamente. uma série com ela, né? Na verdade, com a história dela, mas não fala nada de charuto, nada relacionado a isso. Nem Era uma sei. mulher muito forte, muito firme, Ela é né? uma mulher muito importante na história.
E quando ela recebe esse produto, quando ela recebe essas folhas enroladas ali, ela leva esse produto para o mercado de luxo, assim. Então, ela, como uma mulher muito poderosa, uma rainha ali, ela leva isso para as festas, ela leva o charuto realmente para ser um artigo de luxo, porque antes ele era muito apreciado, mas pelos marinheiros que tiraram ele daqui da região do Caribe, da região aqui das Américas, levaram para a Europa e eram eles quem apreciavam. A Catarina de Médici, quando ela recebe do Gianni Cotti isso, ela leva o charuto para as grandes festas. Então, daí ele se torna um artigo de luxo, como ele é até hoje, né? Então, Nossa, ela é a grande interessante. responsável por disseminar esse produto Ela fez hoje. todo o marketing do Fez todo o charuto. marketing, literalmente. Muito, muito, muito bom. E me fala mais uma coisa, né? Falando dessa. Por que que tem tantos formatos diferentes de charuto? Eu acho que daí entra também um pouquinho do marketing, assim. Tudo no universo dos charutos também tem um pouco disso, mesmo se a gente pensar que a gente está falando aí de décadas ou de centenas de anos atrás. Os charutos, os formatos deles vão proporcionar experiências diferentes, vão proporcionar tempos diferentes de degustação, mas o charuto, ele antes de você apreciar ele, antes de você acender ele, a primeira coisa que você faz é o visual, né? Sim, A tua primeira relação com ele é o visual, como a maioria dos como a produtos, né? maioria dos produtos. Então, por isso que hoje, por exemplo, a gente vê as anilhas tão elaboradas, tão delicadas, tão bem produzidas, assim. E isso que vai, claro, também conquistando um pouquinho do mercado. A gente vê muito, acho que isso acontece, como você falou, em qualquer produto, né? Sim, Quando você não conhece de vinho, você vai ali pelo rótulo, qual que vai ter sim, o rótulo mais bonito. verdade. Quando a gente está aqui na época, por exemplo, de datas festivas, as pessoas muitas vezes vêm aqui, a gente apresenta os produtos. Ai, mas esse daqui tem uma anilha mais bonita, tem uma apresentação mais bonita. Então isso também conta, né? Conta, conta sim. E tem charutos que duram menos, outros com tempos diferentes. Qual que dura assim mais tempo? Olha, você vai encontrar aí charutos gigantescos, né? Principalmente quando a gente fala aí, se você for viajar e for ver questão de turismo. Mas aqui a gente tem opções, hoje a gente tem mais de 160 opções de charutos aqui. Eu tenho opções para se você tiver 20 minutos. Poxa, Carol, cheguei aqui, eu tenho um cafezinho entre uma reunião e outra e um charutinho. Ou, não, eu vim, por exemplo, para assistir um jogo. Ou são 90 minutos que eu preciso de um charuto e mais um bocadinho ainda. Tem um charuto para isso, assim. Tem charuto para 2 horas, 2 horas e meia. O ideal é sempre você respeitar o tempo do charuto. Tanto que eu falo para as pessoas quando elas chegam aqui, eu pergunto quanto tempo que você tem para ficar na casa, né? Então, as pessoas vêm e degustam aqui, vêm assistir um jogo, vêm tomar um café. Bem, tem a opção de você levar também, Sim, mas eu acho que a grande experiência está em você tá ficar no aqui. ambiente, né? Sim, claro. Sempre brinco com as pessoas que o que faz você ficar no universo dos charutos não é só o charuto, mas é o que o charuto proporciona. Eu falo a Porque mesma coisa do vinho, né? São exatamente. elementos agregadores, né? Exatamente. Você troca uma boa conversa, você faz um network, você fecha um negócio, né? Exatamente. E ao mesmo tempo são ótimas opções para quando você está sozinha. Você quer terminar um livro gostoso, quer escutar uma boa música, você vai abrir uma garrafa de vinho, você Sim. vai acender um charuto. Então eles também são boas companhias para esses momentos. Mas é claro que você estar aqui, eu falo que até a disposição da tabacaria, ela é um ambiente diferente de como quando você chega num bar, num restaurante. Sim, São as mesas, os grupinhos. Não, aqui você vai chegar e você vai sentar numa sala ampla com várias outras pessoas que você não conhece. Mas que pode ter certeza que logo um bom papo ali vai vai começar. surgir, né? É uma oportunidade mesmo Sim, de conhecer pessoas, né? Inclusive. exatamente. Isso é muito Exatamente. legal. E durante a pandemia, como é que foi aqui para vocês? Fecharam ou vocês continuaram funcionando? Foi muito difícil, como foi para todo mundo, né? É, tirando toda a questão de medo e ansiedade que todo mundo viveu. Para o negócio, foi complicado também. A gente fechou no início, a gente fechou 3 meses, ficamos fechados. Depois começaram a aliviar, então abria um pouquinho, fechava, aquelas restrições de horário.
Nós sempre fomos muito rígidos com isso, então nós sempre seguimos todos os decretos, todas as regulamentações e as orientações. Muitas vezes a gente teve que barrar clientes na porta. Olha, Imagino. infelizmente a gente está com a casa lotada para aquele período, né? Então foi complicado, mas ao mesmo tempo a gente acabou adiantando alguns projetos que a gente tinha. Eu já atendia muitos clientes fora de Curitiba, mas que eram meus clientes, mas que moravam em outros estados, em outras cidades, enfim. A gente acabou adiantando isso. No início foi aquela loucura, né? Era pedido, eu saía para um lado, meu pai para o outro, os funcionários para outro para fazer entrega, até a gente conseguir organizar tudo. Mas logo se organizou e acabou que surgiu um novo mercado aí também, né? Não, perfeito. E falando desse mundo de charutos, você falou aí de decretos, né, regulamentações voltada para a pandemia, mas me veio uma pergunta aqui. Charuto não é qualquer pessoa que pode vender, por exemplo, não é né, no mercado, por exemplo. Como é que funciona isso? Você precisa de alvarás. Como você precisa de alvarás para trabalhar com bebidas, por exemplo. Então, aqui eu tenho alvará para trabalhar com comércio de bebidas, consumação de bebidas e de charuto também. Depois tem as outras leis de vigilância sanitária, por exemplo, a gente tem sistema de exaustão, então tem várias regras que você tem que seguir. E daí depois tem as questões regionais, né? Cada cidade libera um número X de alvará para determinada atividade. Então tem tudo isso. Além do mais, isso é uma resposta talvez muito voltada para se alguém quiser trabalhar nessa Sim. área. Mas para o consumidor final, o importante é sempre verificar uma tabacaria que trabalhe com fornecedores oficiais, então que tem os selos como a Bonus Point, como a gente tem, porque infelizmente é um mercado que tem um número de falsificação gigantesco, assim. Eu Principalmente achei quando que a ele gente... fosse mais Não. restrito até assim em relação a isso. Eu acho que como todo mercado de luxo, quando a gente fala, seja uma marca de bolsas, de sapatos, Sim. ou de charutos, ou de bebidas, existe um número de falsificação muito grande. Estima-se que aqui no Brasil, mais de 50% do charuto cubano comercializado seja um charuto falsificado. E isso é muito complicado, né? Porque não é uma Muito. bolsa que você está pendurando no ombro, É algo que que não você é tá certo, mas é algo que você está ingerindo, colocando né, na sua boca. teu organismo, Então, né? exatamente. Então, é extremamente perigoso. Então, para o consumidor final, saber de um espaço que tenha essa segurança, que trabalhe com fornecedores oficiais, que tenha todos os selos de garantia, eu acho que é primordial para você poder realmente acender o seu charuto e degustar de maneira tranquila, sabe? Entendi. Você falou em charutos cubanos, né? A gente escuta muito, charutos cubanos são os melhores, não sei o quê. Tem isso mesmo? Ou aqui no Brasil já tem muitos charutos bons, Eu acho que similares até? Eu acho que a gente, quando fala de Cuba, tem de volta a questão de um marketing, tem toda uma história, tem muitas figuras que é impossível você não pensar no charuto, não pensar nelas e daí imediatamente relacionar a Cuba. Mas a gente produz folhas, as pessoas só imaginam Cuba. Sim. A gente produz folhas na Indonésia, a gente produz folhas em Camarões, na África, a gente produz folhas aqui no Brasil. E muitos desses países que produzem folhas também produzem charutos, também fazem o beneficiamento desse produto. O Brasil é um dos maiores exportadores de folhas, as nossas folhas são muito cobiçadas. Como todo mercado tem ali as suas modas, né? Sim. Então a gente vê a mata fina, que é uma folha brasileira, a arapiraca, uma folha brasileira também sendo muito cobiçadas por grandes marcas. Mas hoje, por exemplo, quem mais produz charutos é a Nicarágua, depois República Dominicana e depois Cuba. Então, você vai conseguir degustar excelentes charutos premium de vários outros lugares, sem ser de Cuba, inclusive do Brasil, que está aí deslanchando no mercado nos últimos anos. É muito legal. Eu, né, fui estudar um pouco de charuto para a gente ter essa conversa e realmente eu fiquei bem impressionada. Tem muita coisa legal assim que não é divulgada, né, que a gente acaba não sabendo. E quando a gente fala de Brasil, quando a gente estuda lá, pequenininhas na escola, a gente sempre estuda muito o café, né? Sim, O café é o muito café. importante para a economia do Brasil, mas o tabaco também era.
Tanto que tá ali no nosso brasão, a Sim, flor do com tabaco e certeza. do café. Então ele foi muito importante, ele foi muito importante, principalmente quando a gente fala ali na questão, naquela região da Bahia ali, foi e ainda é extremamente importante, A né? Bahia é um produtor tem produtor de Tem, charutos. em especial o recôncavo baiano. Não é só ali, mas Uhum. ali é especialmente. Ali a gente produz muita folha, grandes marcas estão ali, como Dânima, Menendez Amerino. E a gente exporta muitas dessas folhas também. Então, o charuto brasileiro ainda está caminhando para sair do nosso mercado, mas as folhas já saem muito. Já sai muito. Carol, e voltando um pouco para você, eu acredito, eu dei até uma pesquisada, mas eu acredito que você seja uma das poucas mulheres, principalmente falando aqui de Curitiba, que atua com essa área, né, de charutos. Aqui talvez sim. Na verdade, quando a gente fala desse mercado como um todo, infelizmente ainda somos poucas mulheres, mas gosto de pensar que já somos muitas Sim, para o que a gente já teve, né? É, Ainda é um mercado como qualquer outro. Eu acho que é impossível pensar num mercado onde a gente não teve que galgar o nosso espaço, mas ainda a gente cresceu muito, assim. Hoje a gente vê muitas mulheres à frente, não só de tabacarias, não só sendo sommeliers, mas à frente de grandes marcas. Então a gente tem as mulheres à frente da Arturo Fuente, por exemplo, a gente tem grandes nomes. Enfim, de outras marcas a gente também tem, mesmo aqui no Brasil, a gente vê são engenheiras agrônomas coordenando os cultivos, produzindo os blends. Então, tem muita mulher espalhada, assim. A gente só está aos poucos ganhando cada vez mais voz ah, que em tudo. bacana, muito legal. E vocês têm um grupo, sei lá, de mulheres, confrarias? Existem, aqui em Curitiba ainda é um mercado que precisa ser muito mais trabalhado, assim. É, mas existem, e eu acho que existe também uma relação muito boa. É, Cada vez mais eu acho que as mulheres estão entendendo que se a gente for caminhando juntas, a gente vai conseguir Unidas, né? mais espaço, né? Sim, Então existe isso, existe a ideia de você, poxa, eu entendo do charuto, você entende da bebida, como que a gente vai fazer? Isso que a gente está fazendo hoje é uma maneira de fomentar o sim, nosso com mercado, certeza. fomentar o vinho, fomentar os negócios de maneira geral, fomentar o mercado do charuto. Então eu acho que aos pouquinhos a gente está ganhando espaço em tudo aí Muito legal. juntas. Agora eu vou te desafiar e me desafiar, né? Você trouxe uns charutos aí que eu vi. Trouxe Você, alguns, selecionei alguns charutos aqui para quem sabe você provar. pois é, né? A gente tem que fazer as. Ai. Confesso assim que eu já degustei. Aham. Não sei, no dia que eu degustei, acho que eu acabei experimentando com muita coisa. E assim, não foi uma experiência que eu vou dizer que foi muito boa, mas estou disposta assim A maioria a das tentar agora com uma pessoas, especialista. a maioria das pessoas acaba tendo um primeiro contato com o charuto, às vezes é num casamento, numa festa, com amigos, e que muitas vezes não o serviço não é feito da maneira correta, e você acaba perdendo com isso. Eu sempre brinco que é como uma bebida. Pra gente estar aqui tomando hoje esse espumante, a gente se alimentou bem antes, a Sim, gente tem uma água junto, se fosse a nossa primeira vez degustando um espumante mais leve, mais suave, para daí depois a gente ir crescendo também. Não que a gente vá gostar só dos mais fortes, mas que para você o teu corpo ir se adaptando, né? O sim. charuto é a mesma coisa. Então, eu selecionei hoje 4 aqui para te mostrar. Esse daqui é um cubano, é o Coronitas em cedro. Ele é um charuto de Fortaleza bem suave, bem delicado. Romeu e Julieta é uma marca muito clássica, muito tradicional. Como ele vem envolto nessa folhinha de cedro, esses aromas vão se destacar ainda mais. É Sim, a bem primeira vez perceptível. que eu cheirei aqui e a segunda eu senti já aromas diferentes. Aham. É normal essa mesmo? Sim, sim.
E eu sempre brinco com as pessoas, eu faço muita... Mas é bom, gostoso. Eu faço muita masterclass aqui, né? E nessas masterclass a gente pergunta para as pessoas, e aí, o que vocês sentiram? Fica todo mundo inseguro de falar. E tem harmonização, né? Tem, e não tem resposta errada. Você pode me falar que você sentiu uma manga aqui. Sim. E eu não senti, porque, tá tudo certo. eu acho que essa coisa do paladar, da memória, né? Tem a muito memória, pessoal. na verdade, olfativa, alguma coisa que você experimentou na infância ou que Claro. faz parte do teu dia a dia. Então acaba vindo essas memórias, né? Que estão aqui E guardadas. são coisas que você vai treinando, né? Quanto mais você prova coisas diferentes, não só charuto, não só o vinho, teu café da manhã. Teu café da manhã, é verdade. Então você vai treinando isso. Bom, trouxe aqui também esse daqui que é a Jean. É um charuto nacional, uma marca relativamente nova aí no mercado, apesar da fábrica já ser bem antiga. E eles são produzidos em Alagoinhas, na Bahia. Então, eles fogem um pouquinho ali do recôncavo baiano e eles já vão trazer umas notas um pouquinho diferentes, até pelo tipo de folhas que eles usam ali. Então, eles já vão ser um pouco mais adocicados do que quando a gente fala ali de um terroir do recôncavo baiano, um pouquinho mais terroso, e é delicioso. E assim como o vinho, que, né, saem aromas de acordo com o terroir, né, que saiu a uva e tudo mais, o charuto também é assim? Sim, sim. Você diz em relação ao terroir, a relação que vai ter com o resultado do produto? Com o resultado, com os aromas mesmo que Sim, saem. completamente. É como eu te falei, a gente produz folhas, a gente consegue cultivar folhas na Indonésia e em Cuba. Então, cada uma vai trazer as características daquela Tem região. as essências daquela... Exatamente. Perfeito. São sementes diferentes, apesar de tudo ser tabaco rúbio, mas são sementes diferentes, são tipos diferentes, e em lugares diferentes, climas diferentes, tudo isso vai resultar num produto diferente. O que é a grande diferença quando a gente fala disso? Quando a gente fala de charuto cubano, a gente está falando de folhas exclusivamente de Cuba. Quando a gente fala de qualquer outro lugar do mundo, existe a liberdade de você compor com diferentes folhas de origens diferentes. Então, não significa, por exemplo, esse daqui, ele é um charuto todo nicaragüense. Desculpa, a capa não. Mas eu posso ter um puro nicaragüense, um puro dominicano, um puro brasileiro. Mas eu vou ter blends diferentes. Eu posso, se eu quiser, usar no recheio dele, na tripa dele, folhas da República Dominicana, da Nicarágua e da Indonésia. Uma capa do Equador. Então a gente consegue daí compor tudo isso de maneiras diferentes. Muito interessante. E eu vi que eles têm os tamanhos, né, aqui diferentes. Por exemplo, esse daqui da Jean, quanto que ele dura de tempo? Esse daqui vai ser um charuto aí de 1h20, por aí, tá? E esse primeiro que você mostrou? Esse primeiro uns 50 minutos, em média. Claro que quando é a nossa primeira vez, eu sempre falo para as pessoas, você vai levar mais tempo provavelmente, tá? O ideal é sempre você não acelerar. O que você não pode é acelerar o charuto, porque daí é como a gente acelerar a bebida. Se você virar tomar uma garrafa de espumante sozinho em 20 minutos, o final é vai certo, dar ruim, né? vai dar ruim. O charuto é a mesma coisa. Então, quando as pessoas te orientam, por isso que eu falo que eu sempre pergunto quanto tempo a pessoa tem para ficar na casa. Porque daí eu vou conseguir orientar a melhor opção para ela degustar ao longo daquele período. Muito legal. Tá? E com com qual, né, desses daí que vai A minha sugestão harmonizar com esse espumante? seria esse daqui, que é o Picolino, o nome dele. Ele é da linha da Joia de Nicarágua, a linha clássica, original deles. Ele é muito suave, muito delicado. Ele vai ser um pouquinho mais amadeirado, esse daqui. Mas a minha sugestão é, como eu vi que você tá um pouco receosa... Mas a gente está aqui. Então, esse daqui, ele é uma degustação aí de 25 minutos, assim, é muito tranquilo. Ele é muito suave, ele tem uma bitola, né, um ring menorzinho, então também é bem delicado, bem fácil. E ele é um charuto super premium, um charuto premium. Então, ele é um charuto com folhas inteiras, capa, capote, tudo certinho. Você vai conseguir já sentir alguns sabores. Você pode me mostrar o que é isso? Capa, capote? Eu não faço ideia do que é que você está falando. Aqui, ó. Deixa eu até pegar um charuto um pouquinho maior aqui pra gente. Imagino que algumas pessoas que vão ver esse episódio vai ficar curiosa também com isso. Ó, vou tirar esse daqui, que é um pouquinho maior, a gente consegue entender. Então, essa folha que a gente consegue ver aqui é a folha de capa, tá? Que é sempre a folha mais bonita, a folha mais preciosa, assim, do charuto. Logo abaixo dessa folha de capa, a gente tem a folha de capote, que é a folha que foi
feita para dar estrutura para esse charuto. Muitas vezes é uma folha que já apresenta algum defeito visual, então uma folha que talvez tivesse um rasguinho, alguma coisa, por isso ela não poderia ser usada para capa, tá? E daí dentro, todas essas folhinhas que a gente está vendo aqui, é o que a gente chama de tripa, de recheio, miolo. Então, o blend daí do charuto é composto por todas essas folhas. Quanto maior a bitola, quanto maior o ring do charuto, o diâmetro do charuto, mais folhas vão ser usadas nele, tá? Muito e daí é legal. toda essa combinação de folhas que vai resultar uma nesses arte, sabores. né? É uma arte. E é um processo inteiramente manual aqui. É ali ela ficar torcendo mesmo Artesanal, essas folhas. completamente. Exatamente. Nossa, muito Então, bacana. é bem legal. Bom, deixa eu te mostrar aqui. Vamos acender? Bora, estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso, eu quase indo embora. Eu acabei pegando um aqui, mas não tem problema. E por que que corta? A gente corta porque a cabeça desse charuto vem fechada, tá? Tá. Então eu Mas falei, todos cortam ou não? Tem alguns que não precisa cortar? charuto premium todos vêm com a Todos cabeça vêm- fechada, tá? certo. Alguns vão vir com o pé fechado também. Então eu falei da capa, capote, mas a gente tem a cabeça, de maneira geral. Cabeça, o corpo e o pé do charuto, tá? O pé do charuto pode vir fechado. Se ele vier fechado, não corta. Não corta. Você vai acender igualmente, não precisa cortar ele. A cabeça a gente vai fazer o corte, mas como ele é um charuto premium, então ele é um charuto de folhas inteiras, como todos que a gente tem aqui, a gente tem que cuidar, porque se eu fizer o corte aqui da maneira errada, esse charuto vai abrir, ele vai perder a estrutura dele, ele vai abrir e você não vai conseguir degustar. Então o corte é sempre o mínimo possível. Eu vou fazer aqui. Bem delicado mesmo. Exatamente. Como esse daqui é um charuto, além de tudo, muito pequenininho, ele é realmente, ó, só essa folhinha aqui que a gente tira. Ele não sai tabaco, ele não sai as É outras só a folhas. folhinha mesmo. Exatamente, é só essa folhinha mesmo. Dá pra... Agora, na hora de acender o charuto, a gente sempre vai acender ele com o calor, nunca com o fogo, tá? Quanto mais a gente eleva a temperatura do tabaco, mais amargo ele fica. E a gente não quer isso. E a gente acaba perdendo as propriedades que o Master Blender criou ali para fazer essa experiência. Existe um... Isso é o quê? Como é que se chama isso? Esse é um maçarico, É um com maçarico gás butano, mesmo. chama azul. É o mais indicado para É a o gente mais indicado. Então fazer, tá? tem o indicado. Não pode ser um Exatamente. isqueiro. Não, Tem que ser jamais na boca. Aquele movimento que as pessoas Fazem fazem. com cigarro. Faz cena de foto ali, Não existe. completamente errado, tá? Justamente porque você vai puxar toda a combustão ao longo do canhão, do corpo do charuto, você vai elevando a temperatura dele, você vai torrar ele, vai ficar amargo, vai ficar ruim. Acabar o charuto. Exatamente. E eu sempre falo assim para as pessoas, poxa, isso daqui levou 2 anos para chegar até aqui, Não, desse é uma tamanho. arte, né? É uma arte. Então, assim, tem um pouquinho de paciência, faz ali com calma que vai dar certo. Você quer testar? Quer que eu Gente, faça? acho que eu não sou muito boa nisso, não. Vá você, não Já vamos... Você, 2 anos passou, vocês não vamos estragar. Então, ó, você vai aqui, sempre essa distância que você consiga ver a chama ali pegando, e daí você vai fazendo. Nossa, Eu que sempre falo interessante. para as pessoas que degustar um charuto se torna um estilo de vida, né? Não, assim, você contando toda essa história bonita, né, você fica realmente com vontade de experimentar. Exatamente. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra nesse universo é a ter paciência. É. E por que essa balançada? Aqui a gente ajuda a oxigenar um pouquinho o charuto, então a gente ajuda a finalizar a queima sem você estar jogando ali o calor, elevando muito a temperatura dele, tá? Tá vendo que ele ficou inteiro cinza? Sim. Então agora ele tá pronto pra gente degustar, tá? Opa! Na hora de degustar, a gente tem algumas outras regras, tá? Nunca tragar o charuto, então a gente faz de fato uma degustação dele, tá? Segura ele um pouquinho na boca, vai treinando a tua respiração, teu tempo de respiração, para você ir cadenciando ele. Como uma bebida, a gente tá aqui conversando e a nossa taça tá indo. De vez em Sim. quando dá um golinho, vai. O charuto vai ser a mesma coisa, tá? Se a gente tentar acelerar ele demais, ele vai superaquecer, a tua degustação vai acabar ficando ruim, vai ficar prejudicada, e o teu corpo também. Então, por isso que eu sempre uso a bebida como uma referência, porque é exatamente isso. E falando em bebida, né? A gente está aqui com espumante, você escolheu esse que harmoniza com esse espumante.
Eu já ouvi falar que não combina com vinho tinto, né? Que não harmoniza. Isso é verdade? Vinho tinto, branco e rosé, tecnicamente são harmonizações que não funcionam, tá? Tem muitos taninos, tem muitas questões ali que vão brigar com o charuto, que também tem muitos taninos. Não vai ser uma degustação agradável. Agora, é sempre o que eu falo para as pessoas. Isso é tecnicamente falando, tá? Gosto, né? Não se discute. importa a pessoa que tá lá de férias e decidiu abrir uma garrafa de vinho branco para degustar com seu charuto, você não vai ter uma experiência como você teria com um espumante, por exemplo, como a gente vai ter agora com um brute. Eu posso pegar? Fique à vontade, por favor. Ele ainda tá. Tá assim, Tá aceso? pode puxar, puxa, segura na boca e deixa sair. Só. Deixa eu ver como é que você faz. Isso mesmo. Isso mesmo. Depois você vai aprendendo algumas técnicas, o tempo que você vai segurar a fumaça na boca, soltar ela, a maneira de soltar. Quando a gente faz o que a gente acaba fazendo ao longo da degustação. Né? Eu já não. Concentra um pouquinho mais aqui, a gente acaba sentindo um pouquinho mais picante, apesar de que esse não é um charuto picante, mas você vai sentir um pouquinho mais. Então tem algumas técnicas, levanta a cabeça, deixa a fumaça sair sozinho. Então aquilo não Mas é isso só passo a marketing, né? passo, não. É técnica. É técnica. Então, às vezes eu vejo umas pessoas falando. Eu fico, nossa, né? Mas é tudo passinhos, assim. Eu acho que é como quando a gente entra em qualquer universo, sabe? E qual o tempo, né, entre fazer novamente? Por exemplo, eu acabei de. Eu costumo falar que, assim, pra quem tá começando, é o tempo de uma conversa. Então agora eu tô te respondendo, você tá degustando. Daqui a pouco você vai me fazer uma pergunta, eu aproveito e degusto Entendi. de volta, entende? Então é o tempo da conversa. Você pode ir controlando a temperatura dele, você pode colocar o dedo assim um pouquinho acima de onde tá a queima, ali a cinza, e sente a temperatura. Vixe, tá quente demais? Meu dedo não consegue Eu não sei ficar nem ali? segurar isso aqui, gente. Tô com medo até de derrubar. É isso, pode ir até mais perto. Pode ir que não vai estar quente. Não tá. Então tá bem tranquilo o seu ritmo. Se você coloca o dedo ali e tá muito quente, charuto no cinzeiro, tá? Se você tá sozinho, cadencia 1 minuto. Degusta 1 minuto, cinzeiro 1 minuto. Degusta 1 minuto, cinzeiro 1 minuto, tá? Ter esse ritmo é muito importante pro seu corpo, pra degustação, pra toda a experiência como um todo, assim. Olha, eu vou dizer, ele é bem leve, realmente. Ele é. Não, assim, não, eu não tenho realmente o hábito, né? Não, assim, nunca fumei nem nada, mas é gostoso. Eu acho que para degustar com uma conversa, uma coisa assim, é gostoso. E a gente pode agora experimentar com espumante? Com espumante, claro. Nossa, Ele vai trazer um frescor pra gente agora. bem gostoso. Exatamente. Que bom A gente que gostou. estava degustando o espumante já antes, né? Mudou, Aham. Ele muda. Ele intensifica um pouquinho, né? intensificou, trouxe um frescor bem gostoso, mas bem saboroso mesmo. Que bom que Gostei. gostou. Eu acho que essa ideia da harmonização, claro, quando você vem para uma experiência aqui, por exemplo, é uma coisa que a gente estudou, testou para fazer algo. Mas eu acho que o mais legal disso é você ir testando, você Sim. ir brincando. Por isso que eu falo do vinho, tecnicamente é uma coisa. Você vai aprendendo, você vai tendo essas ferramentas e você consegue ir testando. Porque, por exemplo, essa experiência pode ser interessante, mas pode não ser exatamente deliciosa para alguém que não gosta de Sim, com espumante. certeza. Então, você vai testando em casa. Poxa, eu gosto de cerveja, vou pegar uma mais leve aqui, vou pegar, quem sabe, uma wheat beer. Poxa, deu certo? Não, não deu, vou testar com outra coisa. Então, eu acho que ele abre uma possibilidade, Tem um assim, leque de de um opções, momento né? diferente. E dá para harmonizar com comida também? Café, sei lá. Com café, sim. Sim. Café é um Sempre bebidas. grande coringa no universo dos charutos. A gente pode harmonizar com chocolate. Já fiz alguns eventos com harmonização com chocolate. Sempre um chocolate, né? Uma boa qualidade. Quanto mais puro de cacau, melhor. Com comida já é difícil. É muita coisa para você coordenar ao Muita mesmo coisa. tempo, assim, sabe? Então, fazer uma degustação, por exemplo, de charutos e depois fazer um jantar, um charuto mais leve. Ou então fazer o contrário, entrar com o charuto depois com uma sobremesa.
com vinho do Porto, por exemplo, um licor. Licor também já é muito adocicado, tem que cuidar ali o equilíbrio, mas ainda assim ele funciona super bem. Agora, ao mesmo tempo que a comida já fica mais difícil. Gostou? Pagou. Não tem problema. Quando acontece isso, o que é que a gente você faz? vem pela lateral e reacende ele. Tem que dar uma balançadinha? Não, só apertar. Isso. Vai pela lateral, reacende ele. Isso mesmo. Será que ele reacendeu já aqui? Pode ir mais próximo, solta. Que você veja que tá pegando. Isso. Aí mesmo. E daí, puxa ele que você vai ver que já foi. Agora já vi aqui uma brasinha acendendo. E agora foi. Carol, que experiência fantástica. Ai. Nossa, eu fiquei apaixonada de verdade pela história, né? O tanto de coisa que tem nesse universo e parabéns. Nossa, sua história é muito, muito, muito disruptiva, né? Eu adoro quando eu vejo mulheres, né, se empenhando em fazer algo diferente, estar em um universo diferente, é algo que realmente assim, eu fico encantada, que eu amo. E muito obrigada por compartilhar essa história, muito obrigada por me receber aqui. Imagina. E por viver essa experiência aqui com você. Agradeço o convite, agradeço a sorte de ter cruzado ali com o Bartô, de ter te conhecido. Sim. Então, eu acho que é muito legal e muito valioso isso. Eu acho que quanto mais, é aquilo que a gente estava falando antes, quanto mais próximas nós estivermos, mais longe a gente vai, né? Lindo, é Muito isso obrigada. mesmo, eu que agradeço. E a gente vai continuar aqui, né, degustando, porque vai demorar uns 20 minutos. Então depois eu conto mais para vocês sobre esse universo.